Ministro Edson Fachin libera para julgamento em plenário liberdade de ex-presidente Lula. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Se você já é inscrito no canal, clique no sininho aqui embaixo para receber a notificação todas as vezes que eu lançar um vídeo novo aqui na TV Coiote. Bom, gente, o ministro relator da Operação Lava Jato no STF, o Edson Fachin, tinha marcado, e eu comentei aqui há 2 semanas, o julgamento desse pedido de liberdade do Lula na segunda turma do Supremo, que é bom a gente lembrar, é composta por 5 ministros, Gilmar Mendes, Lewandowski, Dias Toffoli, Celso de Mello e ele próprio, Edson Fachin. Ele tinha pedido que esse julgamento fosse marcado para o dia 26, ao presidente da segunda turma, o Lewandowski. Nessa sessão do dia 26, a gente não teve o julgamento, porque na véspera o Edson Fachin pediu que isso fosse julgado, determinou, na verdade, que fosse julgado em plenário, com os 11 ministros da corte, e não nessa segunda turma. Essa sessão que a gente teve na terça-feira na segunda turma, dia 26, chamou muita atenção. Primeiro de tudo por causa do número amplo de decisões opostas à Operação Lava Jato, podemos dizer assim, por parte de ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. A gente teve a soltura do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, teve anuladas aí as buscas e apreensões que aconteceram na casa da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do marido dela, Paulo Bernardo, que aconteceu já há um bom tempo atrás. Tudo que foi conseguido com essa busca e apreensão foi anulado. E outras decisões também aí soltando alguns réus, principalmente de operações no âmbito da Lava Jato. A questão que ficou é a seguinte: ficou claro que o medo do Fachin era que essa sessão acontecendo no dia 26, esse julgamento acontecendo na sessão do dia 26, a soltura do Lula ia ser determinada. O que era um pouco improvável começou a se tornar muito provável. E ficou evidente que iria acontecer com essas decisões que a gente teve. É bom a gente lembrar também, o Celso de Mello não tá participando das sessões, ele estava fazendo algum tipo de tratamento de saúde aí, não vai participar das sessões de plenário também essa semana. O Fachin, percebendo isso, ligeiramente tirou de pauta, revoltou muitos ministros da segunda turma, e ficou definido que o julgamento ia ser em plenário e ia ser no mês de agosto, porque o Supremo Tribunal Federal entra em recesso depois de amanhã. Sexta agora é o último dia de trabalhos do Supremo, fica só a presidente da Corte, Carmen Lúcia, de plantão. Ia se aguardar aí uma manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República com relação a esse discurso. Essa manifestação só deveria ocorrer em meados de 15 de julho, logo só sobra o mês de agosto aí para o julgamento. Percebeu-se por parte da Carmen Lúcia e do próprio Edson Fachin que tem posições e posturas muito semelhantes nas decisões dentro do STF, uma tentativa ou uma intenção por parte de alguns ministros, como o Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar, de colocar e monocraticamente tomar alguma decisão com relação a esse recurso do Lula. Monocraticamente eu quero dizer de forma individual. Algum decidir sozinho o que esse recurso, se ele vai ser aceito ou não. A gente sabe que o regimento do Supremo Tribunal Federal é extremamente complexo, é extremamente amplo com relação a algumas regras específicas, e isso abre brecha para praticamente qualquer atitude de um ministro. É um Supremo, um modelo de Supremo Tribunal, de Suprema Corte, que privilegia muito, inclusive, as decisões individuais dos ministros. O Edson Fachin percebeu isso com a Carmen Lúcia depois de novo. Percebeu que a estratégia de tirada da segunda turma não foi o suficiente, que colocar em plenário era arriscado porque deixou muito revoltado esses outros ministros. Foi determinada hoje, então, quinta-feira, pelo Edson Fachin, que esse recurso deve ser julgado em plenário e já pode ser julgado. Não é mais necessário aguardar as declarações da Procuradoria-Geral da República. Logo, ele pode ser julgado antes do recesso. Antes do recesso quando? Possivelmente numa sessão extraordinária que foi marcada pela presidente da corte para essa sexta-feira, 9 da manhã, que vai avaliar vários casos diferentes na véspera do recesso. Sempre acontece uma sessão extraordinária logo antes do início das férias do Supremo. E essa questão do Lula em específico não está nessa pauta. É muito usual e muito corriqueiro no STF que questões entrem na pauta de última hora por definição da própria presidente da corte, que muitas vezes abre a sessão anunciando uma outra coisa na pauta. E é muito usual também que o relator do caso, no caso o Fachin, comece a sessão, uma questão de ordem, pedindo o julgamento de questões específicas como essa. Ou seja, e resumidamente, é muito provável
possível, vamos dizer possível, muito possível, provável, já passa aí dos 70%, 80%, seria 60% a chance que a gente tenha o julgamento desse recurso amanhã. Tendo esse julgamento amanhã, você evita decisões monocráticas de outros juízes ou cria algum constrangimento para que isso ocorra. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema para a defesa do Lula e para os ministros que realmente são favoráveis à aceitação desse recurso, como foram favoráveis à aceitação do recurso do Dirceu, que tem características muito semelhantes com esse, de que não se consiga juntar maioria no plenário completo. A gente tem aí só Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli, são 5 votos que seriam a favor desse recurso e 6 que seriam contrários, num placar muito semelhante ao que a gente teve no julgamento do habeas corpus do Lula no começo do mês de abril. Para piorar, o ministro Celso de Mello não vai participar dessa sessão extraordinária, como não vem participando das questões votadas na segunda turma, pelo fato de estar fazendo aí um tratamento de saúde odontológico, se eu não me engano. Então, se perde mais um voto. A gente fica com 4 votos, sendo que outros 6 são contrários e 1 voto a menos. Vamos acompanhar se alguma decisão vai ser tomada amanhã. Eu vou cobrir amplamente aqui no canal. É uma decisão que demonstra na cara o quão complicado está o clima dentro do STF. Um ministro tomando decisões para evitar decisões de outros ministros, nenhuma abertura para diálogo. Um ministro que costuma ser mais cauteloso na hora de falar mal de outros ministros, como o Edson Fachin, dando discursos ferrenhamente contrários a esses outros, inclusive na sessão que soltou o Dias Toffoli, que soltou o ministro José Dirceu, o ex-ministro José Dirceu. É uma situação bem difícil e a gente tende a ter uma sessão bem tensa aí na nossa véspera de recesso do STF. Um abraço, gente, desejo uma ótima noite e qualquer coisa eu vou estar aqui cobrindo amanhã esse julgamento que pode acontecer ou não. Essa manobra lembra muito a situação do habeas corpus do Lula, quando a ministra Carmen Lúcia colocou ele em pauta antes do previsto, justamente para evitar qualquer tipo de decisão monocrática ou questão de ordem com relação à prisão após segunda instância por parte do ministro Marco Aurélio Mello. Foi uma jogada da Carmen Lúcia para evitar uma jogada do Marco Aurélio. Então, é um clima de total instabilidade. Abraço.